Deus. Glória a Deus, poder sentar. Que gostoso, né? Muito bom. Dá para me ver escondidinho aqui? Amém. As carinhas, Eunice, Carlinha, Dani. Para toda a terra. Amém. Andréia, Léo, também estava com saudade. Está bonita, Andréia. Amém. O povo de Deus é bonito, gente. O povo de Deus anda na frequência de Deus, não é? Vocês assistiram o culto de domingo e nós tivemos um mover, onde nós vimos aqui dentro da igreja labaredas de fogo. E elas eram altas. É aqui que eu tenho que ficar, né? Elas eram altas. E a proporção que a gente ia profetizando, a gente ia declarando, eu vi no meio desse fogo, dessas labaredas, um ar, como se fosse um oxigênio no meio desse fogo, e a proporção que a gente falava, esse ar, ele ia sendo direcionado para as nossas orações, para o local das nossas orações. Aí eu falei, fiquei com aquilo, né? Remoendo, e eu queria mais coisas de Deus. Porque não há problema da gente querer muito de Deus, não de coisas materiais, mas querer Deus, querer ouvir a voz de Deus, querer ouvir, né, tudo o que Ele tem, viver numa dimensão, numa proporção no Espírito, onde o meu desejo precisa todo dia querer mais. É essa vontade do querer mais, é o que vai me impulsionar a buscar mais. Então, eu fiquei impactada, porque que Deus me mostrou aquele ar. A proporção que nós íamos falando, aquele oxigênio, ele tomava a direção. Gente, Deus sabe como falar conosco. Deus sabe como nós iremos entender. E eu quero falar com vocês nessa noite, vivendo na frequência do Espírito. Porque, sabe o que foi que Deus me mostrou? E Ele falava, o que você viu é o que a sua profissão no natural não vê. Mas eu te mostrei o que é a frequência de uma voz no Espírito. Uau! Eu achei aquilo máximo, por quê? Porque eu, como fonoaudióloga, Ele sabia como falar comigo. Ele me fez entender no natural como era o agir do Espírito Santo. Gente, aquele oxigênio que circulava no meio do fogo eram as nossas palavras, era o som das nossas vozes, era uma frequência que circulava entre nós, no meio do Espírito, só para que nós venhamos entender que as nossas palavras, aquilo que nós recebemos de Deus, ela muda o ambiente, porque ela é viva. A nossa palavra, a nossa voz diz a palavra, que ela tem o poder de viver e de matar. Olha o poder espiritual que nós recebemos de Deus. Isso é um power de Deus. Então, a todo momento a gente tem recebido esse power de Deus, essa força, esse poder de Deus. Então, essa frequência que nós recebemos aqui, e eu creio que foi uma chave, Deus virando, Deus reposicionando, porque o que nós fizemos aqui, nós estávamos declarando a mudança espiritual da nossa casa, dos nossos familiares, da nossa saúde, da nossa vida. E Deus estava mostrando, materializando e dizendo, olha, se vocês andarem na minha frequência, eu alinho a sua frequência à minha frequência. É mais ou menos assim, ó. Você tem uma rádio AM e uma rádio FM. Não adianta você querer assistir a rádio AM
na mesma frequência da FM. Porque não é que a AM seja inferior, ela apenas não tem a mesma frequência. Então, elas não podem ser ouvidas ao mesmo tempo, porque elas não estão na mesma frequência. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, e se eu quero receber materializado essa voz, essa frequência, esse poder de Deus, a minha frequência tem que estar na frequência dele. Simples assim. Não há coisa grandes em Deus. Existem coisas constantes e firmes em Deus. Às vezes a gente acha que para viver algo sobrenatural de Deus, a gente precisa de coisas grandiosas. Deus só mandou a gente falar. E levantou um profeta para dizer, olha, o que vocês estão falando está mudando o ambiente. Ontem eu conversava com Carlinha, ela começou a dar ordens para o estômago dela. Porque tomava o remédio, o médico queria aumentar a dose do remédio. Ela falou, não. Começou a dar ordens. Ou seja, ela mudou a frequência do intestino, do estômago, com a palavra. Com a palavra. Mas não adianta ter a palavra. Essa palavra tem que estar na frequência do Espírito. Porque senão é só uma palavra. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos 5. Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos dos Espíritos. Ó, que livro legal. O computador do meu marido é muito legal. Amém? Gente, apesar do capítulo 5 não ser grande, eu não vou ler ele na íntegra, tá? Eu vou lendo partes dele, porque nós temos um tempo aqui para poder ministrar, né? Isso não é uma vigília. Não que eu esteja contra a vigília, muito pelo contrário, estou com muita vontade de fazer uma vigília. Viu, Gênia? Muita vontade de fazer uma vigília. Amém? Então, esse capítulo 5 começa a história de Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira, eles faziam parte daquele povo da igreja primitiva, onde tinham todos em comum. Vocês sabem, né? Na igreja de Atos, todos perseveravam na oração, todos perseveravam na palavra e tinham tudo, todos em comum, certo? Então, o que aconteceu? Ananias e Safira, eles venderam a propriedade. E essa propriedade, eles não tiraram o dízimo. E aí, eles, não tiraram não, né? Eles não devolveram como realmente deveria devolver. Então, eles mentiram sobre o valor da propriedade e devolveram apenas aquilo que eles entenderam que era para o momento. Ou seja, desde aquele momento em que eles, como casal, que estavam na mesma frequência da mentira, eles passaram a não ter mais a mesma frequência do Espírito. Porque o grande interessante da igreja de Atos era que eles faziam tudo em comum. Por quê? Porque todos andavam na mesma frequência. Eu amei essa palavra frequência, que agora, como fonoaudiólogo, eu quero repetir toda hora.
frequência do Espírito, frequência da prosperidade. Eu gosto de ouvir falando da frequência o tempo todo. Tudo agora vai virar frequência. Certo? Então, eles não tinham mais, andavam mais na frequência do Espírito e, portanto, eles também não andaram na frequência de comum acordo do povo ao qual eles eram inseridos. E aí, por conta dessa mentira, eles foram e declararam esse valor, e eles dois, separadamente, foram consumidos, morreram, pelo poder do Espírito. Porque é justamente isso que acontece quando nós não andamos na frequência do Espírito. Quando nós decidimos andar na nossa frequência natural, o que acontece? A nossa frequência natural, sem o agir do Espírito, é o momento que nós estamos mortos espiritualmente. Então, para Ananias e Safira, eu creio que morrer na carne foi até melhor do que eles continuarem ali, fora da frequência do Espírito. E aí, eles vão, tá, e passa. Muito interessante é que no burburinho dessa história, a comunidade, ela não se dividiu, ela não se dissipou. Por quê? Porque também todos, unanimemente, andavam na mesma frequência. E aí, como eles andavam nessa mesma perspectiva do Espírito, eles perceberam que andar no Espírito faz toda a diferença, e os que estavam fora tomaram conhecimento de algo. Porque muitas vezes nós gostamos do Evangelho, muitas vezes nós somos simpatizantes do Evangelho, mas o céu não é para simpatizantes, é para convertidos. E para ser convertido precisa andar na mesma frequência. Então, houve um grande temor em torno da igreja, versículo 11. E em todos os que ouviram estas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Olha aí, o povo de fora se impressionou com todos aqueles milagres, se impressionou com o poder do Espírito sobre Ananias e Safira, né? Sabiam que os apóstolos eles possuíam o poder de Deus, que aquela comunidade tinha sim o poder do Espírito Santo. Eles gostavam de tudo isso. Mas o testemunho de Ananias e Safira serviu para uma coisa muito interessante, que não basta ser o simpatizante, você tem que fazer parte. Mas para você fazer parte, você tem que entender que o mesmo Deus que te justifica é o mesmo Deus que também te mata, se você não andar na mesma frequência. Então, eles falaram, eu prefiro só ser simpatizante. É melhor, não precisa ter muito compromisso, porque sem o compromisso da verdade, eu já estou morto meio espiritualmente. Eu não tenho como morrer duas vezes. Amém? Prossigamos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Gente, a sombra de Pedro, porque Pedro tinha essa conexão total com Deus. E é muito interessante que olha o entendimento de que estava enfermo e que não conseguia nem chegar perto de Pedro. Ele falou, o cara anda na mesma frequência. Então, se ele anda na mesma frequência, a sombra dele quer dizer que ele está por perto, porque eu não faço sombra se eu não estiver perto. Concordam? E se ele está perto, eu vou ficar aqui na mesma frequência do Espírito dele. Você já compreende que quando você anda na presença do Espírito, todos ao seu redor,
e o meio onde você está é transformado? Por causa da frequência do Espírito que está em você? Ai, gente, eu estou amando esse negócio de frequência. Porque faz todo sentido. Faz todo sentido até pelo próprio nome de Deus. Gente, vocês sabiam que não existe uma palavra fonética, uma descrição fonética para o nome Deus, em hebraico, na história, por trás da história? Porque no original, esse nome, Deus, não tinha palavras fonéticas, não tinha descrição fonética para descrever Deus, porque Deus não se descreve. Então, essa palavra Deus, traduzida no hebraico, ela é apenas uma frequência. Gente, isso é demais. O nome Deus é apenas uma frequência. E por conta dessa frequência do que ele falou, do que ele é, onde ele estava, foi o que deu forma a tudo. Por quê? Porque essa onda sonora foi aos 4 cantos. Estão gostando? Eu também estou curtindo. Vamos curtir mais um pouquinho. Ó, o que acontece? Então, essa sombra, porque tinha a mesma frequência, curava essas pessoas. E essas pessoas, elas queriam viver essa mesma frequência no abençoar. Talvez nem todos tivessem a mesma frequência no caminhar. Amém? Prossigamos. E os apóstolos, a partir do versículo 17, diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de... Gente, inveja está fora da frequência de Deus. Certo? Então, os sumos sacerdotes, ou seja, os sacerdotes, os líderes, aqueles que pregavam sobre Deus, que estudavam as escrituras sagradas e que pregavam para as pessoas, eles se encheram de inveja por causa desse movimento apostólico que até a sombra curava, coisa que não acontecia com eles. E eles se encheram dessa inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Pegaram esses apóstolos, esses mesmos que estavam curando as pessoas, esses mesmos que estavam falando de Jesus, estavam anunciando o Cristo, porque era isso que eles estavam fazendo. Esse evangelho, ele denunciava que estava chegando o Cristo, que o Cristo era alguém que tinha sim morrido por nós, e que eles eram testemunhas de tudo aquilo. Aí os saduceus, eles ficaram com inveja desse movimento e os puseram presos dentro da prisão. Ide. Gente, espera aí. 19. Ah, quer cá em cima, né? 19, tirando os... Hã? Não, eu tenho que ir por 20. Por 20. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas essas palavras. Está certo com o de vocês? Exatamente, porque que... Ajuda aqui, Willis. É o 20 mesmo. Ó, 19... Aí, quando eu passo para cá, o 20. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, ao sumo... Mas eu não queria ler nem o 18 nem o 19.
Ah, tá, o 19. Isso mesmo. Então, puseram eles na prisão, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora. Então, quando nós ouvimos na Bíblia uma citação sobre anjo, a Bíblia, os estudiosos, né, a teologia fala que isso é uma teofania, que é ali a manifestação do próprio Deus, né, da presença desses anjos ou do próprio Deus mesmo, tá? E aí, esse anjo virou para os apóstolos e disse assim: vão lá, apresentem-se no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e, voltando, lo anunciaram. Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. E os guardas que estavam fora, diante das portas, também estavam lá. Mas quando abrimos, ninguém estava mais lá. Ou seja, os anjos, essa questão, a presença desses anjos, que é essa teofania aí no texto, está explicando o quê? Que o sobrenatural está acontecendo. Que o sobrenatural de Deus é algo natural, mas que tem uma fundamentação espiritual. Foi tanto espiritual que a coisa como aconteceu deixou para que eles percebessem que era de verdade algo sobrenatural. Porque as cadeias, as grades, elas não estavam arrombadas. A chave não estava fora do lugar. Estava tudo em perfeito estado. Até os guardas estavam posicionados onde realmente deveriam. Então, não havia possibilidade deles terem saído porta fora. Não havia possibilidade deles terem aberto a grade, roubado ali a chave dos guardas e aberto a porta. Não. Eles ultrapassaram os limites da cela. Altamente sobrenatural. E para mostrar para quem? Para que o nome de Deus pudesse ser engrandecido. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz assim. Ele faz natural, e Ele faz sobrenatural, e Ele faz como Ele quer fazer. O importante é que o nome dEle vai ser exaltado. Então, o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerraste da prisão estão no templo e estão lá ensinando de novo, estão lá fazendo exatamente aquilo que vocês falaram que eles não podem fazer. Só que lá em cima, no versículo 20, eles receberam um comando que era para sair e para continuar fazendo o que tinha que ser feito. Amém? 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? Então o sumo sacerdote chamou eles e falou: olha, vocês estão fazendo tudo ao contrário. Eu dei uma ordem. E aqui a nossa ordem é para ser obedecida, né? Porém, Pedro, né? Pedro. E os apóstolos disseram assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles estavam dizendo: olha, nós somos espírito. E nós andamos na mesma frequência dele.
certo? E aí, Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, olha o que ele fez, e é o que nós estamos anunciando. Elevou Jesus a príncipe salvador, para dar a esse povo todo aqui, para mim, para você, lá em Israel, lá em Jerusalém, para todo mundo, o arrependimento e a remissão dos nossos pecados. Era isso que ele estava anunciando. Esse príncipe que é o que está abaixo de Deus, que é o Filho de Deus, é um príncipe, o que detém o reino de Deus, assim como eu e você. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O que eles estavam dizendo? Olha, nós somos testemunhas. Nós, juntamente com o Espírito, porque esse Espírito é o que foi nos dado através de seu Filho Jesus. Então, querido, não tem como mais apartar a nossa frequência da frequência dele. Aquilo que eu vejo, ele também vê. Aquilo que eu vivo, ele também vive. Aquilo que eu sinto, ele também sente. Tudo está na mesma direção. Amém? Então, aí aconteceu outra coisa muito interessante. No meio desses sacerdotes que estavam ali recriminando os apóstolos, surgiu um dos sacerdotes chamado Gamaliel. Gente, eu costumo sempre dizer para vocês, eu vou chamar a atenção de novo para na hora que vocês estiverem lendo as Escrituras. Aprendam a estudar as Escrituras nos mínimos detalhes. Porque tudo, Deus quer dizer alguma coisa. Vocês estão cansados de nos ouvir que Deus é intencional em tudo que faz. Tanto sacerdote ali, tanta gente importante ali, levanta um no meio com o nome Gamaliel. Sabe o que significa Gamaliel? Deus é a recompensa. E o final do nome dele é o que significa Deus. Ou seja, de uma forma espiritual, que os apóstolos estavam na mesma frequência, eles já entenderam tudo. Já entenderam que não saiam da frequência onde estão. Não deixem de ser quem vocês são. Vocês não precisam agradar a homens, vocês precisam agradar a Deus. Não tenham medo das prisões que talvez você tenha que entrar. Porque quem anuncia evangelho anda de prisão em prisão. Porque, gente, ele está dizendo ali, tenham fé, perseverem. Porque fé não é para quem é perfeito. Fé é para quem se dispõe a obedecer e andar na mesma frequência. O problema é que a gente acha que para ter fé a gente tem que ser perfeito. Para com isso. Perfeito é o dono da frequência a qual você anda. Portanto, você só consegue alguma coisa se você estiver nessa frequência. Porque o poder é dele. Então, fé não é para quem é perfeitinho, para quem é tudo direitinho. Fé é para quem anda na frequência, para quem testemunha as coisas de Deus. Para quem vivencia as coisas de Deus. Sai da frequência. Que você vai ficar igual a Ananias e Safira. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente, que eu creio que é a pior morte de todas. O seu corpo pode padecer. O corpo dos apóstolos não deve ter sido agradável estar ali dentro da cadeia. Imagina,
Não devia ter lá almofadas, a aguinha, um suco, um chá de hibisco, né? Não tinha chá de hibisco, Williams. Né, Eugênia? Não tinha. Você acha que... Não tinha, gente. E ficar dentro da prisão é aquilo que limita você para onde você quer ir, daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer ver, daquilo que você quer estar. Isso é prisão. Então, quando você andar nessa frequência de Deus, você vai entrar nela. E Gamaliel está aqui estrategicamente no meio do sumo sacerdote, levantando a mão para dizer assim, não mexam neles. Vem cá, manda eles aqui para fora um pouquinho, deixa eles aqui do lado de fora, porque eu quero só conversar aqui no sumo sacerdote mesmo. E aí, na hora que eles foram conversar entre eles, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando os apóstolos lá do lado de fora. Se fosse eu ia estar com a lixa assim, esperando o sumo sacerdote terminarem a reunião. Sabe por quê? Porque eu já tinha entendido a mensagem do Gamaliel, que Deus ia ser a minha recompensa. Se eu permanecer na mesma frequência. E aí, Gamaliel chega para os sacerdotes e fala assim, depois, Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Queria só dizer que esse Gamaliel, ele era tão conhecido das doutrinas sagradas, que ele é o mesmo Gamaliel que Paulo fala lá em Atos 22. Né? Que ele era saduceu, jebuseu, não sei o quê, e que ele foi doutrinado por Gamaliel. Certo? Então, e disse-lhe, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens. Aí vocês vão ver nesses próximos versículos que ele fala de Teudas e também ele fala de Judas, que não é o Iscariote, é o Judas Galileu. Que eles dois, eles foram uns revolucionários, que eles amontoaram pessoas, né, tipo um Robin Hood do tempo, né, querendo fazer justiça, mas na verdade eles queriam fazer a justiça própria. Lutavam em causas próprias, e o que Gamaliel está aqui dizendo é que eles ajuntaram pessoas falando ser de Deus, mas não era de Deus. E porque não era de Deus, não prosperou. E quando eles morreram, ninguém mais ouviu falar deles. Ou seja, na verdade, eles não eram pessoas que influenciavam, eles eram pessoas que as pessoas tinham como idolatria. E o ruim de você idolatrar uma pessoa que ela, quando ela morre, quando ela parte, morre junto também a idolatria. Então ninguém se lembrou. E o que Gamaliel está aqui dizendo é que, olha, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatentes contra Deus. O que ele está dizendo? Se a obra do que eles estão fazendo está na mesma frequência de Deus, ela vai prosperar. Mas se ela for da mesma frequência de Deus, e nós estamos aqui condenando, vejam o que vai acontecer conosco. Então, é melhor deixá-los ir. Porque é a própria frequência de onde eles andam é que vai determinar se eles vão sobreviver ou não. E assim aconteceu. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se,
Eles apanharam e saíram, Dani, felizes por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles ganharam uma surra em nome de Deus, felizes da vida, se sentindo honrados, porque sofreram na carne. Sofreram na carne e se sentiram honrados por causa disso. Gente, Deus está dizendo para a gente nessa noite, não importa o que você esteja passando, sintam-se honrados, porque Deus será a sua recompensa. Fiquem firmes, não há nada, Ele pode tirar você da prisão sem nem abrir a porta. Ele pode fazer um sacerdote rígido, reconhecido pelo povo, se levantar em benefício seu. Ele pode levantar anjos para cuidar de você e salvar você de situações que você, humanamente falando, não sairia. O que Deus está dizendo nessa noite? Abram os olhos para que vocês possam ver. Porque não há nada que você esteja fazendo em nome de Deus que não seja uma batalha espiritual. E porque você vive batalha espiritual, você vai ser preso e você vai ser açoitado. E quando você perceber que isso é uma batalha espiritual, você vai sair de tudo isso, porque você vai sair de tudo isso dando glória. Mas se você não entender que isso é uma batalha espiritual, você pode sair, como você também pode não sair dessa. E o pior, se sentindo um lixo e esquecido pelo Deus. Aí uma questão de você escolher, saber qual frequência você quer andar. Eu tenho certeza, e eu digo assim para toda a terra, que nós, sendo testemunhas do que Deus faz, não há outra receita, não há outra vida, não há outra forma, não há outro entendimento, não há outra felicidade, não há outro caminho, a não ser andar na mesma frequência de Deus e me sentir honrada quando estou diante de uma afronta pelo nome de Jesus. Gente, isso é demais. Aí acaba no versículo 42 que diz assim: e todos os dias, inclusive o sábado. Por que eu digo inclusive o sábado? Porque dentro desse contexto histórico, havia aquela história de que também não se podia fazer nada no sábado, né? Não podia nem curar no sábado. Jesus veio e curou no sábado. E os apóstolos, eles também faziam no sábado o quê? E todos os dias, inclusive o sábado, no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar e de anunciar o Cristo. Ou seja, porque eles são testemunhas, eles não cansavam, eles não paravam de anunciar esse evangelho. Por quê? Porque o mesmo evangelho que alcançou eles e os tira de uma prisão fechada, precisa ser compartilhada com outras pessoas. O problema é que nós gostamos de sair das prisões, mas nós não gostamos de compartilhar o Deus que nos tirou de lá. Então está dizendo assim, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar o Cristo. Mas aí eu volto lá para o início, quando nós lemos no versículo 12, que eles eram unânimes em fazer tudo. E aí eles não eram só unânimes entre si, eles eram unânimes com o Espírito. Por isso, eles não cansavam,
eles não paravam, eles não eram detidos por nada de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque eles andavam na frequência daqueles que era o próprio Evangelho. Então, isso está me dizendo que evangelizar não é algo da carne. Então, não é uma obrigação, não é uma rotina, não é um rito, não é um peso, é uma consequência de andar na frequência. Porque eu sou uma com o Espírito tem intenção de ir, e por isso eu vou. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. É amar o que Deus ama. É fazer o que Deus ama, sem cessar. E esse cessar me dá uma ideia de que perseverando. E esse perseverando também me dá uma outra ideia, de que só persevera quem tem luta. Porque se não é por luta, a gente não persevera, a gente só faz. A gente só faz. E Deus está dizendo, olha, independente do que vocês façam, perseverem. Todos os dias, na igreja, na minha igreja, nas casas, por onde vocês forem, de pregar o Evangelho. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a frequência que você está? Qual é a frequência que você quer andar? Qual é a frequência que te traz vida? Qual é a frequência que te reposiciona do lugar onde você nunca deveria ter saído? Eu acho que nesses dias Deus nunca falou tanto de reposicionar. Deus quer nos reposicionar nessa noite. Quem está na frequência vai ficar power, hiper power. Quem está fora da frequência vai entrar na frequência. Mas você não pode ficar morno. Porque o morno não é o frio que amornou, é o quente que está esfriando. Então, nessa noite, Deus quer te colocar numa frequência intensa, numa frequência com Ele. Interessante que na hora que você estava falando sobre isso aqui agora de noite, que você estava falando desse versículo, na mesma hora o Senhor falou comigo assim, que quando eu confesso diante de Deus, é porque Jesus me confessa diante do Pai. E o que Ele está dizendo? Que quando Ele me confessa, Ele está dizendo assim, Ele está comigo. Nós andamos na mesma frequência. Amém? Quando Deus declara você diante de Deus, Ele está dizendo assim, eu enxergo a frequência dEle. Eu vejo o coração dEle. Eu sei qual é a frequência que Ele anda. Por isso, está tudo certo. Ele anda comigo. Ele está comigo. Nós somos juntos na mesma frequência. Amém? Eu quero terminar, só falta 1 minuto, mas eu quero só ler. Assim, depois assim. Em Marcos 5, não me lembro o versículo, mas eu vou pescar.
versículo 25. Marcos 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe cedeu a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo ela sentiu no corpo uma frequência. Ela sentiu no seu corpo uma frequência por tocar em Jesus. E já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, ele sentiu um poder saindo dele, ele sentiu uma frequência saindo dele, e essa frequência, ela adentrou essa mulher. E porque essa frequência adentrou essa mulher canta, mas essa mulher foi curada. A frequência de Deus adentrou o útero daquela mulher e cessou. E ela foi curada. Queridos, precisa ter uma extravagância para você querer andar na mesma frequência. E às vezes vai ser necessário romper com coisas que talvez você julgue ser muito importantes. E Deus está dizendo, olha, tem tanta coisa em você que não é importante, que eu estou deixando jorrar, que eu estou deixando sair, que eu estou deixando ir, e você está retendo. E você está retendo. E eu não quero que você fique retendo. É para deixar ir e nunca mais voltar. Porque dizia naquele tempo que uma mulher impura não podia tocar em ninguém. Porque senão aquela pessoa, ela também se tornaria impura. E ela não simplesmente tocou em ninguém, não. Ela tocou no líder. Ela tocou no Todo-Poderoso. Ela foi à frente do seu tempo e rompeu até com a religião dela. Sabe para quê? Para entrar na frequência. Então, você não vai conseguir viver e permanecer na frequência de forma natural. É de forma sobrenatural e com esforço, e é rompendo. É rasgando, sabe para quê? Para na hora que o seu corpo natural passar pelas grades, assim, ó, sem rasgar o seu corpo, você sentir o poder do Espírito, assim como aconteceu com essa mulher que tocou em Jesus e foi curada. Cantaramanês. Deus está nos curando nessa noite. Deus está nos curando nessa noite. Há um poder de Deus entrando na gente agora. E você vai ter que deixar coisas. E vai ter que romper com coisas. Vai ter que romper com a religiosidade. Vai ter que romper com suas prisões. Vai ter que romper com tudo muito do seu jeito. Para deixar Deus fazer na frequência dele. Deus é tremendo. E Deus é maravilhoso. E eu quero profetizar agora. Eu quero declarar sobre a sua vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que essa frequência, ela está entrando em você agora. Essa frequência de Deus, essa mesma frequência que Deus mostrou aqui na igreja, mostrou esse fogo, esse power, esse oxigênio que estava no meio do Espírito Santo, ela está tocando você e agora. Ela está tocando você e agora. Em nome de Jesus, ela está tocando a nossa casa, a nossa família, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa saúde. E sabe para quê? Para nos
reposicionar, te colocar novamente como filho, te reposicionar, te fazer original, te fazer como sempre foi. Porque você não foi formada no dia que você nasceu. Você foi formada no dia que Deus pensou em você. E quando Deus pensou em você, a frequência dele já estava em você. Que o nome de Deus, que era uma frequência, esteja com você, agora e todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus é maravilhoso em tudo que faz. E há de te recompensar por você andar na frequência. Deus vai colocar diante de você um Gamaliel, só para você ter certeza do que Ele está fazendo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Então, qual é a sua expectativa para essa noite? Eu não sabia o que ela ia pregar, mas Mônica perguntou qual é o tema da mensagem. Eu sei não, mas Deus sabe tudo, né? Deus sabe de tudo. Qual é a sua expectativa nessa noite? Só uma forma de eu atender as minhas expectativas, é atender conhecendo as expectativas de quem? Você acabou de descobrir. Você acabou de saber. O que você vai fazer com isso? Sabe o que é a religião? É você ouvir tudo isso e não fazer nada com isso. E sabe o que é o evangelho? É você lutar por isso, até que isso se torne a verdade em você. Quantas coisas você ouviu, guardou na sua caixinha, está aí. Agora, por quantas você ouviu e você lutou para que se tornasse verdade na tua vida? Entende por que muitas vezes Deus coloca a gente nas prisões, na enfermidade, no impossível? Para quebrar as tuas caixinhas. Para quebrar as tuas caixinhas. Para quebrar as tuas mentalidades fixas, as tuas razões, tuas emoções, teus motivos. Por que Deus vai me curar? Eu tenho que fazer um monte de coisa para Deus me curar. Não, Deus cura porque Ele ama e Ele cura. E Deus é o Deus que cura, acabou. A sua essência, na presença de Deus, você é curado, acabou. Por que Deus vai me amar? Porque a essência de Deus é amor. Então na presença de Deus eu sou amado. Por que Deus vai me batizar com fogo? Porque é um Deus de fogo. Então não é porque eu faço, é porque Ele é. Porque Ele é. Deus não muda. Deus é. E o Deus que é, Ele quer tocar na tua vida, Ele quer movimentar você nessa hora. A impressão que eu tenho é que tem dentro de mim, de você, assim, um anjo segurando a gente, seu espírito balançando a gente, como se fosse quebrar as estacas dos nossos pés. Como se a gente tivesse cravado ali numa situação, né? Uma verdade, Deus quer arrancar a gente dali, prá! E você começar agora a andar com novos pés. Caminhar com um novo sapato. As sandálias do Evangelho. E não as sandálias mais da religião. As sandálias da alma. Das razões humanas. Da sua história. Gente, o Deus que tem o mundo, tem o cosmos debaixo dos seus pés, se reduziu a um homem que cabia dentro de uma mulher. Você imagina o que esse Deus não pode fazer por você nessa noite? Imagina o que esse Deus não pode fazer em você nessa noite. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela entende que ela gastou tudo, que ela fez tudo e nada funcionou, ela rompeu, ela falou, peraí. Ela ouviu falar de Jesus, falou, então basta eu tocar nesse homem. Ela rompeu com o que ela tinha e entendeu que tudo que ela estava fazendo foi feito, mas não tinha mais jeito. E agora ela podia ter outra opção.
Então ela decide, deixa eu te dizer nessa noite, decida fazer alguma coisa com essa palavra nessa hora. Decida acreditar, decida crer, decida exercitar, decida falar, profetizar, decida a entrar na frequência de Deus. A frequência de Deus, ela faz. Haja luz e ouve luz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todo aquele que me confessar na terra, eu confessarei diante do Pai, para que o Pai seja glorificado. Você está nesse lugar da frequência. Você só precisa tomar isso para a tua vida nessa noite. Nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Comece a entrar em luta com Ele nessa hora. Empurra tudo que está te impedindo de tocar nele nessa noite. E toque nele nessa hora. Nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, Coloca a mão na tua mente. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a estrutura mental que nos impede de andar no sobrenatural de Deus. Que nessa noite a nossa mente seja liberta da incredulidade. Que a nossa mente seja liberta, Senhor, da incredulidade, do racionalismo, do humanismo, das filosofias. Que acima de tudo isso, e dominando tudo isso, venha o teu poder, a tua palavra, que é poder de Deus para transformar nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, os que estão enfermos nesse lugar e ao alcance da nossa voz, seja tocado nessa hora para a glória do teu nome, seja curado. Na autoridade do nome de Jesus eu digo, toda enfermidade saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos os corpos sejam limpos, sejam sarados, sejam curados, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que toda mentalidade seja tocada agora e alinhada com a mentalidade do Espírito. Que o nosso Espírito, Senhor, venha ser tocado agora com uma brasa viva no teu altar e venha ser ativado para que nós possamos romper profeticamente nos tempos, nas frequências, vivendo como que há eternidade na terra. Que essa cidade seja tocada nessa noite. Que as autoridades sejam tocadas nessa noite. Que os hospitais sejam tocados nessa noite. Que as pessoas, as famílias, os drogados, Senhor, sejam tocados nessa noite. Os andarilhos. Que comece, Senhor, nesse tempo, Pai, um mover profético, um mover apostólico, um mover sobrenatural neste lugar, para que o teu nome seja glorificado.
você está fixo seja tirado desse lugar que você está fixo, da tua mente, do teu espírito, da tua alma. Mais paixão por ti nos dê, mais paixão por ti nos dê, mais paixão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor sobe naquela cruz, Ele desce ao Hades, e tudo aquilo que o inferno tinha levado da tua vida, tudo aquilo que o inferno tinha levado através da sua geração, tudo aquilo que o inferno levou através das maldições hereditárias, tudo aquilo que o inferno levou dos pecados cometidos, o Senhor tomou da mão de Satanás e falou assim: me dá que eles agora são os meus filhos. E nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que você pode sim. Sabe por que eu estou ouvindo o diabo dizer na tua mente: você não pode, por isso, por aquilo que você fez. Você pode sim, porque o Senhor desceu ao inferno e roubou e tomou a vida que você tinha e colocou diante dele e disse: você é meu filho amado, eu te comprei, você agora é meu. Então você pode e vai em nome de Jesus. Que o inferno escute isso nessa noite, e sobre a tua vida não há mais acusação, sobre a tua descendência, sobre a tua geração. Foi tomado e foi comprado com preço de sangue, e esse sangue te libertou das mãos do inferno. Vai sim, vai acontecer sim, vai acontecer sim. Agindo Deus, quem impedirá? Porque está consumado na cruz, está consumado na cruz, está consumado na cruz. Nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê. Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Declaramos ao Senhor que nós queremos e nós vamos caminhar na Tua frequência. Ser conosco, Pai. Nos batiza com sinais, maravilhas e prodígios em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seus olhos sobre ti, resplandeça sobre ti teu rosto e te dê a paz. Domingo às 10 da manhã estaremos aqui. Amanhã às 8 teremos o nosso